acesso aos diálogos presentes em aplicativos de mensagens instantâneas, além de acesso ao conteúdo dos e-mails que se encontram logados nos respectivos aparelhos, bem como acesso aos conteúdos armazenados em nuvem. Aqui está a justificação, senhor presidente, mas esse é o requerimento. A apreensão do aparelho do senhor Igor Dias Delcrode. O requerimento será de votação simbólica. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Determina ao senhor Igor Dias Delcrode que me entregue o aparelho celular que se encontra com ele. Não. Determina a Polícia Legislativa que faça a apreensão do aparelho e o recibo correspondente para ser entregue ao depoente. Com a palavra, na sequência, a senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhor relator, colegas parlamentares. Presidente, essa é a nossa 24ª reunião da CPMI. Nós já ouvimos até aqui 26 depoentes, né? E recebemos aí já milhares de documentos. E a gente percebe claramente que todo o material que nós recolhemos até o presente momento é um material que confirma aquilo que consta hoje na investigação da Operação Sem Desconto, que aponta, na verdade, um perfil desse tipo de escândalo que a gente está vivenciando hoje no Brasil. Primeiramente, é bom a gente lembrar que há, na verdade, primeiramente o perfil desse tipo de escândalo. Claramente, a presença de agentes políticos, claramente presença de servidores de carreira do poder público, não é? Mas uma característica que se difere das demais é que o desvio desse recurso é um recurso privado, com toda a estruturação, e eu diria com um colchão de respaldo do setor público, não é? Com a presença desses integrantes das mais variadas escalas, infelizmente, da estrutura do Poder Executivo, mas que claramente a gente começa a perceber isso com o apadrinhamento de representantes políticos variados, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe que há Peço silêncio à sala, por favor. Que há algumas ilhas. Percebemos, então, que, por exemplo, a organização criminosa, cujo o careca do INSS é um operador central, lá desviou-se algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nesta outra ilha, eu diria assim, neste outro grupo, não é? Cuja a presença do Igor, nós temos aí um outro desvio da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mas a gente percebe, talvez mais tarde, a investigação possa até fazer uma ligação entre esses grupos, mas a gente percebe que não são grupos que se comunicam. E aí fica muito claro de que todo esse volume de desvio da ordem, que agora foi atualizado, de 8 bilhões de reais, havia núcleos setoriais. Núcleo do Careca, núcleo, por exemplo, do Fidelis, núcleo da presença de jovens como o Igor, que emprestaram a sua capacidade técnica e a sua inteligência para o fortalecimento e a concretização desse tipo de desvio. Mas é muito bom a gente lembrar também de que todo esse processo, ele foi amparado, ele foi consolidado por um colchão de legalidade imposta, de legalidade criada. Senador, eu vou responder seu tempo. O senhor faça o questionamento para se constar nos autos. Meu aparelho celular não saiu daqui lacrado e já saiu do meu campo de visão. Eu solicito que ele seja lacrado aqui no meu campo de visão. O senhor vai ser lacrado. Agora, eu quero lembrar, a Vossa Excelência, que o aparelho está apreendido e toda e qualquer determinação sobre direitos ou não passará por essa presidência. O senhor terá todos eles respeitados, mas o aparelho estará e permanecerá com a Polícia Legislativa. A senhora pode continuar, Excelência, por favor. Presidente, já que está interrompido, aproveitar e pedir ao depoente a senha de acesso ao celular dele. O senhor não pode se recusar. Pode.
Desculpe, Excelência, mas onde nós temos que informar a senha? Isso que não houve nem quebra de sigilo por determinação de autoridade judiciária. Eu aguardaria um posicionamento, neste caso até do próprio ministro Gilmar Mendes, que foi quem deu o habeas corpus. Não, aqui, Excelência. estaria vinculado a essas questões. Doutor Levi, essa decisão é uma decisão autônoma da CPMI. Não cabe aqui, o senhor poderá naturalmente recorrer ao ministro, claro, Cleira. É um direito e tudo, mas as decisões vão sendo tomadas. Eu insto o senhor Igor a ceder à Polícia Legislativa a Sim, senha Excelência, necessária. ele não vai ceder o número, isso desculpe. Perfeitamente. Excelência pode providenciar a quebra. Isso. Eu só orientando aqui também, doutor Levi, que a CPMI pode realizar buscas domiciliares em qualquer parte. Não domiciliares, desculpe. Né? Nós temos essa atribuição pela legislação que nos rege. Com a palavra, senadora. Senhor presidente, então, na linha do raciocínio, havia, então, na verdade, dentro, em todo esse escândalo, algumas ilhas que, pelo que a gente acompanha até o presente momento, está difícil, né, presidente? Pelo que a gente acompanha até o presente momento, presidente, são ilhas que aparentemente não conversam. Então, veja como, na verdade, havia um interesse de vários grupos dentro da administração pública, mas que todas elas foram respaldadas por um colchão criado de legalidade para esta finalidade. Para esta finalidade. É muito bom lembrar tanto as medidas provisórias, como também o decreto, que já citamos aqui várias vezes, o decreto número 10.537, mais na frente tem um parecer do Procurador-Geral Virgílio, que ele aponta que este requerimento ele foi criado com o objetivo de ampliar o rol de legitimados para desconto de mensalidade associativa em benefícios previdenciários de seus filiados. Há um parecer explicando um decreto que, a partir deste decreto, nós temos, por exemplo, o aprofundamento do desconto irregular. O Igor Dias, que está hoje aqui presente, não estaria, presidente, se esse decreto do ex-presidente Bolsonaro não tivesse sido encaminhado para o Congresso Nacional, não tivesse sido realidade. Porque foi este decreto que deu ao Igor a possibilidade de fazer uma série de ajustes nas entidades, nas quais ele era diretor ou para as quais ele atendia, através de suas empresas. Veja, eu quero fazer aqui um levantamento mais didático. Presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência mais 2 minutos. Eu fui várias vezes interrompida, mas é para eu poder perfeitamente, concluir concordo. o meu raciocínio. Mas veja, na linha do tempo, eu peço aos colegas que me ajudem aqui. Na linha do tempo, aí primeiramente a gente vê aí o Igor. O Igor, ele é ligado precisamente a 8 entidades. 3 delas, ele ou conselheiro, ou presidente, ou diretor. Todas as demais, ele fornecia serviços, ele era um prestador de serviços. Agora, toda essa mobilização que ele, milionário, chegou a participar, com faturamento que chegou a 700 milhões de reais, aos 28 anos de idade, um menino. Como todos aqui já falaram, uma boa parte dos parlamentares que integram esse colegiado tem filhos na idade do Igor. E ele chega a um faturamento de 700 milhões de reais em cima de uma situação clara. Alguém pode dizer, não, Igor, ele foi direcionado, ele talvez participou ali, envolvido. Ele pegava uma carteira de identidade e com a carteira de identidade fazia biometria. Não tem como dizer que ele naturalmente foi enrolado, ou ele foi ludibriado, ele foi envolvido numa situação dessa natureza. Aí vamos lá adiante. Agora nós temos uma linha do tempo. Nós temos em 2016 a Procuradoria-Geral do INSS, aí eu queria colocar o colchão que foi criado pelo poder público para que nós viéssemos a esse resultado que estamos acompanhando agora.
Na legalidade se começa, então, em 2016, quando a Procuradoria-Geral do INSS emite um parecer jurídico autorizando a entidade sem carta sindical, flexibilizando, abrindo mais lastro, criando mais situações para fazerem desconto de benefícios de aposentados e pensionistas. Em 2017, no mês de abril, precisamente, tem da AAPP, que era cliente do Igor, né, da Power BI, ele, então, naquele momento, inclusive com uma movimentação de 281 milhões de reais. Ele recebe o ACT nesse momento. O relator falou uma coisa muito importante nesta comissão. Quem emitiu as ACTs para essas instituições deveria estar preso, é verdade. Porque é o ACT que dá as condições legais para que tudo isso ocorra. Aí vamos lá mais na frente. Em 2019, nós temos a medida provisória, que é a 871, que naquele momento o Congresso Nacional cria 2 dispositivos. É o dispositivo que impede o compartilhamento de dados de beneficiários, e um outro dispositivo era a proibição para que instituições financeiras pudessem celebrar a CT para oferecer empréstimo consignado. E é bom lembrar, havia uma orientação técnica em relação a esses 2 dispositivos. O que é que acontece? Bolsonaro veta esses 2 dispositivos. Esses 2 dispositivos eram um elemento que poderia dificultar a fraude. Mais uma vez, uma iniciativa daquele governo flexibilizando esta iniciativa. Em 2020, nós temos o famoso decreto 10.537. Esse decreto autorizando expressamente o desconto associativo também de pensionista. Foi este decreto que o Clube de Benefício Cronos do Igor é transformado, fazia vários tipos de benefício, inclusive veicular e outros mais. Ele transforma essa instituição em uma entidade de proteção de aposentados e pensionistas. Foi por conta deste decreto que a Amar Brasil, que era um clube de benefícios, passasse também a atender pensionistas e aposentados. Foi por este decreto que nós tivemos a transformação da Unibrasil na Unipab, também para atender aposentados e pensionistas. Ou seja, é mais um instrumento público proporcionando entidades e empresas a desviar o recurso privado dos aposentados e pensionistas no Brasil. E aí nós temos, por exemplo, em 2021, um ACT da AAPB, também aonde o Igor tem participação direta, com uma movimentação de 191 milhões de reais. Lá na frente, nós temos uma nova medida provisória que não tinha nada a ver com o tema. E nesta, ela acabava com a revalidação de descontos que já tinha um prazo de 3 anos. Ela acaba definitivamente. Mais uma vez, o ex-presidente Bolsonaro recebe a orientação, mas o presidente Bolsonaro não veta mudança. Ou seja, havia as condições e foi colocado as condições para que houvesse a permissividade e, portanto, a realização desses descontos fraudulentos. E aí, presidente, a instituição do Igor, que, aliás, chegou a atender a data prévia em um determinado momento, não tinha como fazer esse serviço de dados, de biometria e assinatura digital, ele passou a atender, para além das suas entidades, as outras entidades também. Ele cria um sistema, bula o próprio sistema, utilizando carteiras de identidade para esse tipo de cometimento. Mas é bom a gente lembrar também que a oposição se revolta quando a gente traz essas informações, mas ele só tem que ficar revoltado, porque contra fatos não há argumento. Em 2023, nós tivemos o plano de auditoria. Nenhuma auditoria foi feita no governo anterior, com várias denúncias que vieram aqui, inclusive com diretoras da CGU deixando isso claro. Em 2024, tem o plano tem a execução deste plano.
de auditoria sobre descontos irregulares. E em 2025, nós tivemos aí a operação sem desconto, a ação da CGU, bloqueio de desconto sem folha e o retorno do dinheiro aos aposentados e pensionistas, algo em torno até o presente momento de quase 3 bilhões de reais, mais de 2 bilhões e meio de reais, mais de 3 bilhões de aposentados e pensionistas tendo a restituição do seu valor. Essa é a diferença. O governo do presidente Bolsonaro claramente interrompeu aquilo que foi utilizado cabeças pensantes e inteligentes como o do Igor e de outros jovens da idade dele para proceder a esse tipo de crime. O governo Lula interrompeu este crime que vinha sendo cometido, infelizmente, com a presença de capacidades como o Igor. Igor, você é um jovem, você pode mudar a sua geração e a sua história, não é? Naturalmente, você vai ter alguma aplicação da sua pena, mas você é muito jovem. Você pode reconstruir a sua vida e o tempo lhe dará essa oportunidade para dar orgulho para sua mãe, dar orgulho para sua família. Muito obrigada, presidente. Presidente, o aparelho será lacrado na frente do senhor Igor para que se tenha o acompanhamento, mas está apreendido. E só será devolvido no momento correto em que as investigações estiverem encerrada a utilização do celular. Sim. Já está. Nós temos a. Nós temos um delegado da Polícia Federal que está à nossa disposição, inclusive, para esse tipo de perícia, doutor, viu? Será feito de acordo. E, naturalmente, o sigilo será mantido para o relatório. Se você quiser tirar uma foto, alguma coisa... Um iPhone, excelente, mas... Anota o número Anota que o número é. É um iPhone 17, senhor Igor? É um iPhone 17, eu não recordo o modelo, foi comprado essa semana, então não me recordo o modelo. Os outros já foram levados pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Se quiser tirar foto aqui do lado. Eu tiro, doutor? Perfeito. Muito obrigado. Dando